E chegou o tão esperado grande dia aonde nós vamos fazer aqui um teste de fogo em um inversor off-grid com armazenamento, um inversor interativo off-grid da marca Grovat, ou Grovat, como você quiser pronunciar. Até eu cada hora pronuncio de uma forma diferente, mas está tudo bem. O importante é você saber que o modelo que está aqui com a gente é o SPF 5000ES. É um inversor da marca Grovat, grande fabricante mundial que está presente muito forte aqui no Brasil e que, por sinal, foi muito pedido pela nossa audiência, talvez até por você que está vendo esse vídeo agora. Por que é que eu não testava esses inversores? E recentemente a gente conseguiu uma parceria muito top com a Grovat e vamos fazer o teste desse inversor aqui. Não vou entrar em detalhes específicos do inversor porque nós já fizemos o review desse inversor. Vai ficar ao final do vídeo links para você acompanhar. E vamos utilizar no vídeo de hoje duas baterias LiFePO4, baterias de lítio LiFePO4, também da Grovat, modelo AXE 5000 LC1, AXE 5.0 LC1, que são baterias de lítio, baterias LiFePO4, lítio ferro fosfato, de 5 kWh nominal, com profundidade de descarga de 90% máximo, tá? E eu não vou entrar em detalhes aqui também dessas baterias, porque nós fizemos um review super completo dessa bateria aqui no canal, mostrei por dentro, mostrei detalhes, inclusive fiz um teste de autonomia também. Links vai ficar no final do vídeo e também na descrição aqui para você acompanhar, beleza? Comentário fixado, tudo que a gente fala a gente deixa links para você. Rapidamente, o inversor é o SPF 5000S de 5000 watts de potência nominal, 10.000 watts de pico, e é um inversor de 48 volts na entrada DC e é um inversor de 220 volts na sua saída CA, beleza? Está aqui tudo preparado na nossa bancada para a gente poder fazer os testes, nosso osciloscópio já a postos, tudo certinho, nossa giga de teste, temos aqui o nosso secador de cabelo, famoso dinossauro aí, tá bom? Temos aqui também um aspirador de pó, lembrando que algumas cargas são em 110 volts, 127, a gente tem um transformador abaixador de 220 para 127, e dessa vez nós temos algo inusitado, algo diferente aqui no nosso teste, que é um fogão de indução, um cooktop de uma boca de indução, que foi muito pedido pela audiência. Por que a gente não testava com fogão de indução, com panela elétrica? Nós providenciamos aqui um fogão de indução para fazer esses testes aí para você, tá bom? Muito importante explicar para você, antes de tudo, que os testes que a gente faz aqui no laboratório, sempre utilizamos nossa giga de teste, tá? E as pessoas às vezes perguntam, poxa, mas e com tal equipamento funciona? E com o ar-condicionado funciona? E com a panela elétrica tal funciona? E com micro-ondas tal funciona? E tudo que a gente coloca na nossa giga de teste é potência. Então, se a gente ligar uma carga de 2.000 watts, mista, resistiva, capacitiva com indutiva, e o inversor der conta, com certeza, se você tiver algum equipamento com essa potência que você vai ver aqui na giga de teste, também vai dar conta e vai funcionar, tá bom? E na nossa giga de teste hoje está composta aqui por lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, temos cargas resistivas e temos aqui também um ar-condicionado 220 volts de 7.500 BTU nominal, potência, aliás, um ar-condicionado de 7.500 BTU, tá bom? E 220 volts de janela, tá? Aquele ar-condicionado que tem pico de partida bem alto, beleza? Bom, então tudo explicado para você, tudo nos mínimos detalhes para você entender como que vai ser o nosso teste. Agora a gente vai começar a colocar cargas aqui e você vai ver na tela aí do seu celular, na tela do seu computador ou da TV, o osciloscópio de fundo e também algumas imagens que a gente vai estar capturando para você da tela do inversor, beleza? Já vou colocar de cara aqui 5 lâmpadas incandescentes e 2 lâmpadas fluorescentes aqui, hein? A gente consegue perceber aqui, já ouvi que a ventoinha do inversor já ligou, não está na sua potência máxima, mas já ligou. A gente tem aqui 52%
18,77 volts na entrada DC do inversor e está drenando das baterias agora 18,2 amperes. E no lado CA, a gente tem 16,6%, tá, de demanda máxima da potência do inversor. E temos aí 225 volts cravados na saída CA do inversor. Vamos ver como é que está de potência aqui, olha só. KVA, temos 832 KVA, aliás, KVA não, VA, né? 832 VA, frequência de 60 Hz. 3,6 amperes no lado CA, 16,3 amperes está mostrando no inversor, contra 18 no nosso alicate amperímetro, tá bom? Temos aqui 797 watts de potência no inversor, tá? Agora a gente vai colocar mais cargas aqui, vou colocar mais lâmpadas, 10 lâmpadas incandescentes, e um total de 4 lâmpadas fluorescentes, e olha, temos aí uma potência de 1.570 watts no inversor. A bateria está com 87%, isso foi proposital para a gente testar com a bateria um pouco descarregada, tá? 34 amperes sendo drenado aí do nosso banco de baterias. E olha só a potência no osciloscópio. Deixa eu até ajustar aqui, colocar 4 kW aqui no osciloscópio e deixar aqui a corrente um pouco maior, mas olha só. 1.520 watts. Tá, a gente tem aí no osciloscópio. Quanto que está mostrando no display aí, Lucas? 1580. Ó, 1580 no display da Grovat contra 1520 no nosso osciloscópio. Tá ok, tá correto. A gente tem 1550 VA, tá, aqui no nosso osciloscópio também. Fator de potência de 97. Isso tá muito bacana. Agora nós vamos ligar aqui o nosso secador de cabelo direto em 220 volts, tá? Olha só, vamos ver. Já subiu aí para 2.610 watts, 2.640 watts no nosso osciloscópio e aqui no display do inversor, 2.680 watts também, o 2,68 kVA. Aliás, 2,68 kW, né? Vamos ver em VA, 2,70 kVA. Fator de potência praticamente quase igual a 1, então tá ok, ó, 53% de potência aí sendo utilizada do nosso inversor, drenando da bateria aqui do banco de baterias Life PO4 da Grovat, 57,5 amperes, e a tensão da bateria 51,83 volts. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso fogão de indução para funcionar, tá? Vou colocar aqui o fogão de indução e vamos ligar ele. E vamos deixar aqui na potência, vamos deixar com 160 graus aqui de potência. E olha só, já subiu para 4.000 watts aí, hein? Praticamente no display do Grovat. E no osciloscópio 3.970 watts, 4.000 VA. Fator de potência de 0,98. Muito bacana mesmo. Agora eu vou jogar mais cargas aqui. Vamos chegar aqui na potência máxima desse inversor? Será? Será que vai? Vamos descobrir aqui se a gente consegue chegar na potência máxima do inversor. Nós estamos com uma parceria super bacana com a Grovat e também uma parceria muito legal mesmo com a ForteLEV. A ForteLEV é a distribuidora que tem essas baterias com o kit off-grid da Grovat aqui no Brasil, que inclusive já fizemos um vídeo super bacana com o review completo do inversor off-grid da Grovat, que você também vai encontrar junto com a ForteLEV. Aqui na descrição a gente vai deixar um link para você conhecer um pouco mais da ForteLEV e também fazer o seu cadastro lá utilizando um cupom de desconto super especial que a gente conseguiu para você. Muito bacana mesmo. Se você não é um integrador ou instalador, não tem problema. Você é um cliente final e pretende ter essa tecnologia na sua residência? Entre em contato agora mesmo com a ForteLEV, que com certeza eles vão direcionar você para um integrador instalador mais adequado na sua região. E sim, a ForteLEV é aquela empresa de caixa d'água que você conhece. Talvez você tenha uma caixa d'água da ForteLEV aí na sua residência. As da minha residência é ForteLEV. E a ForteLEV agora está com a linha ForteLEV Solar, atendendo a uma demanda muito bacana aqui de mercado. Uma empresa de extrema confiança que com certeza absoluta vale a pena você entrar em contato com eles ainda hoje
e colocar o mix de produtos que eles têm para oferecer no fotovoltaico para você atender o teu cliente. Colocando mais cargas resistivas aqui. Bom, no osciloscópio, 5.000 VA, 4.900, 5.000 watts, 4.990. No inversor tá com 5.180, hein? 5.170. Vamos ver aqui o percentual. Opa! 103% de carga aqui no inversor, drenando 114 amperes aqui da bateria Axi da Growit, bateria LiFePO4. 50.89 volts na entrada do inversor no lado DC. Mostra o fogão aqui, Lucas, para o pessoal ver. Já está começando a ferver a água aí já. Dá para chegar mais perto e ver as bolhas? Olha só. Vamos deixar, cara. Vamos deixar desse jeito aí. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece com esse inversor aqui da Growit. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui agora algumas cargas. Olha só. Vou desligar algumas cargas. Certo? Vou deixar aqui com 3.800 watts. E aí agora a gente vai ligar o ar-condicionado. Vamos ver se vai dar conta de partir o ar-condicionado do jeito que está. Vamos descobrir? 1, 2, 3 e não é que partiu o ar-condicionado mesmo? Bacana, olha só. A gente consegue ver aí, não sei se o Lucas vai conseguir mostrar. Mostra aí pra galera ver que a gente tem umas fitinhas aqui, ó. Aliás, é o ar-condicionado de baixo, ó. Tô achando que é o de cima ou de baixo, não tá com as fitinhas, mas olha só. A gente tem aqui o ar funcionando beleza, você consegue ver algumas fitinhas balançando, né? E a água já tá fervendo, hein? Olha isso. Olha a borbulha de água aí, já vou ter que desligar. Vamos chegar aqui em 5.000 watts aqui. Vamos chegar nos 5.000 watts de novo. Ligar mais cargas aqui. Passou de 5.000, hein? 5.100 e pouco. Vou desligar o fogão, cara. Deixa eu desligar o fogão aqui, porque, caramba, o negócio tá brabo aí. Ó, a gente já conseguiu ver que ele liga um fogão de indução tranquilamente. Tá com 72% agora. Aí a gente vai desligar aqui o secador de cabelo e a gente vai ligar o aspirador de pó agora. Vamos ligar o aspirador de pó, deixa eu ver, tá com 2.600 watts. Vou ligar o aspirador de pó. Aspirador de pó ligado, subiu para 3.370 watts. Vamos ligar o secador então. Olha, 4.400 watts. Vamos jogar mais carga aqui. Vamos sobrecarregar esse inversor. Eu não me lembro, deixa eu dar uma olhada no manual aqui. O que o manual fala pra gente de sobrecarga? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 150% ou mais de sobrecarga por 5 segundos. 110% por 10 segundos. De 110 a 150% por 10 segundos. E acima de 150 por 5 segundos. Vamos jogar mais carga aqui então. Vamos sobrecarregar o bichão aqui, ver o que acontece. Olha só. Vamos ver quantos por cento que tá aqui. 110%. Vamos ver, 110%. Vamos ver quanto tempo que ele vai segurar pra gente aí com 110%. 110% diz aqui que é 10 segundos. Eu acho que já passou de 10 segundos isso aí, hein? Eu acho que já passou. Já passou de 10 segundos aí. Poxa, caramba. E não é que tá segurando legal mesmo aí, gente? Olha isso. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma carga aqui, vou ligar uma bomba d'água aqui. Um motor, um driver, né, com bomba d'água pra gente jogar mais potência aí nele ainda. Olha isso, 5.300 watts, 113%, ele já tá reclamando pra gente, ó. Já tá reclamando aqui pra gente, que tá com sobrecarga. Aí, agora entrou em proteção. Agora ele entrou em proteção, depois que a gente colocou um pouco mais. Mas passou bem mais aí do que diz o manual. Que são os 10 segundos. Ó, e já ligou de cara, mano. Já ligou de cara com toda a carga. Religou automático com toda a carga pendurada em cima dele. Cara, isso é top demais. Olha, vou desligar algumas cargas. Terminei aqui de secar o cabelo. Terminei aqui também de passar aspirador de pó na minha casa. Agora a gente está aí com 3.000 watts aí. Eu nem vi quanto que deu aqui de corrente aqui, mas olha, corrente
relativamente alta aí, muito alta mesmo, drenando a bateria. Agora, uma pergunta bastante interessante que muita gente pode fazer. Tá, num cenário como esse, qual que seria a autonomia que teria esse banco de baterias, hein, Eduardo? Olha, é muito simples. A gente tem 10 kWh de baterias aqui, empilhadas aqui, tá? Deixa eu até desligar aqui o ar-condicionado aqui também, tá? Ele tá até fazendo barulho de vento. Tirar um pouco de lâmpada aqui também para ficar mais fácil, tá? E já a gente volta com mais cargas aqui. Mas nesse cenário que a gente chegou aqui, digamos que você ficasse aí com 5 kW cravado de potência nesse inversor. Temos 10 kWh de bateria aqui, com DOD de 90%. Então, 90% de 10 kW é 9 kW. Então, basta você dividir 9 pela potência que a gente viu aqui, tá? E antes de fazer essa divisão, você tem que multiplicar também por 0,9, tá? Então, você vai pegar esse 0,9, que é a eficiência do inversor. Então, você vai pegar 9.000 watts, ok? Multiplica por 0,9. O resultado que der é o que você tem de energia útil mesmo para usar na bateria. Aí sim, você divide por 5.000 watts. Se é que você vai ficar 5.000 watts cravado a todo momento, né? Porque daí é uma potência constante. No entanto, a potência numa residência é muito variável. Acontece o que acabou de acontecer agora. Reduziu para praticamente aí 1.170 watts. Daqui a pouco reduz mais ainda. Você reduz aí do nada, você está com menos de 1.000 watts, com 500, com 300 e pouco. Depende muito da sua demanda, tá? Mas é dessa maneira que você vai proceder para fazer o cálculo de autonomia de duas baterias como essa. E se eu tiver apenas uma bateria como essa, Eduardo? Aí se você tiver uma bateria apenas, aí o cálculo é o mesmo, porém vai reduzir pela metade a sua autonomia. No entanto, essa bateria tem um limite de descarga e de carga. Eu só posso extrair dela 0,6 C, ou seja, 60 amperes instantâneo, que vai dar algo em torno de 3.000 watts contínuo, tá? Acima disso, ela entra em proteção. Então, você pode fazer o cálculo com 3.000 watts contínuo, se for o seu caso, for utilizar 3.000 watts contínuo, beleza? Bom, a gente viu aí que o inversor segurou bem, hein? Vamos jogar mais carga aqui nele e ver o que vai acontecer. Vamos jogar de novo o ar-condicionado, pico de partida aqui no ar, né? Ó, nem titubia, nem reclama, não fala nada, simplesmente parte aí o ar-condicionado com carga pendurada e olha, vamos chegar na potência máxima dele de novo. Ó, potência máxima de novo, jogar aqui, aliás, quase na potência máxima, né? Olha só, 1.900 watts. Fazer o seguinte, vamos tirar um pouco de carga aqui pra gente ligar o aspirador de pó aqui agora. Ligar o aspirador de pó. Olha só, aí vamos jogar mais carga agora. Ó, sobrecarga total, hein? 3.500 watts. 3.500, quase 3.600. Aí quantos por cento tá aí, Lucas? Já tá mostrando? 115%. Aí. Acabou de entrar em proteção novamente. Tirar algumas cargas, porque ele vai retornar agora. Desligar aqui o ar também, para ele retornar. Vamos ver se vai retornar. Ah, retornou. Eu ia perguntar, será que queimou? Não, queimou nada. Olha. Show, show, show de bola. Agora nós vamos fazer um teste que a galera gosta pra caramba aqui no canal, que é o teste de pico de partida. Será que ele consegue suportar 10.000 watts de pico de partida? É por alguns milissegundos, mas o manual diz que ele suporta. Vamos descobrir agora aqui, tá bom? Eu não vou nem cortar o vídeo, não. Pra gente fazer esse teste, o que a gente faz? Ó, eu vou até desligar o inversor aqui, ó. Vou desligar o inversor. Ver se eu consigo pegar uma chave aqui, porque tá meio difícil aqui o... Aí. Desliguei o inversor. Desligar as baterias também. Maravilha, desligamos tudo. E aí o que eu vou fazer? Vou tirar essa tomada aqui, ó, que tá no inversor, certo? E a gente vai colocar essa tomada na rede elétrica da concessionária aqui, ó. A gente vai pôr esta tomada exatamente aqui na rede elétrica, tá? Ó. Então já está aqui, ó. Ligou aqui o fogão de indução, vamos deixar ele aí, beleza? E por que eu faço isso?
Deixa eu explicar para você. Um inversor de tensão, quando a gente tem aí uma potência muito alta, é normal e é de praxe que a tensão dele caia e a gente não consiga ver aquela potência real, de maneira real mesmo, tá? Já na rede elétrica da concessionária, não cai. A gente não tem essa queda de tensão. E aí eu tenho, mas é muito pouco, e eu consigo ver a potência real. Então eu vou ajustar aqui a nossa giga de teste agora, para a gente ter aqui algo em torno de uns... Talvez, vou ligar todas essas lâmpadas aqui, ligar mais lâmpadas também. Vou colocar o ar-condicionado e a gente vai desligar a chave seccionadora. Eu vou ajustar aqui agora o nosso osciloscópio para ele poder trigar aqui pelo canal de corrente, tá? Vamos fazer um ajuste aqui agora. Eu vou deixar em modo single. E a gente vai capturar o que está acontecendo nesse momento. E aí, quando eu conseguir chegar numa quantidade de potência aqui, vou colocar até mais 2 lâmpadas, chegando numa quantidade de potência que vai dar os 10.000 watts, um pouquinho mais, a gente vai tirar da rede elétrica e colocar no inversor, para que a gente veja se ele suporta aquele pico de partida que, de fato, está especificado nele, que é 10.000 watts, tá? Então, por isso que a gente faz desse jeito, que a gente consegue pegar real mesmo esse pico de partida, tá bom? Lembrando que a gente analisa sempre os primeiros 20 milissegundos, que é o mais crítico para equipamentos aqui como esse, beleza? Então, vamos lá. Vou seccionar a chave aqui e vamos ver o que vai acontecer no osciloscópio, hein? 1, 2, 3 e... Ó, maravilha. Acabei de seccionar aqui. A gente viu que o osciloscópio já registrou para a gente. Vamos ver aqui o que ele registrou. Vamos aqui em Measure, Config e vamos ajustar aqui para ele mostrar para a gente os primeiros 20 milissegundos, tá? Primeiros 20 milissegundos, que é o mais importante para a gente, tá? E olha só, a gente tem 8.329 watts e 9.000 VA, fator de potência de 0,92. Lembrando que quando a gente vai fazer teste de pico assim, a gente tem que considerar o VA e não o watts, tá? Então aqui a gente já chegou bem perto dos 10.000 VA, porque quando a gente faz um chaveamento como esse aqui, ou um equipamento que você vai ligar que tenha pico de partida, a gente tem que considerar aí a resistência do circuito total, a gente tem que considerar a capacitância e a indutância do circuito em si. E tudo isso faz com que altere o fator de potência, e o inversor ele tem uma corrente máxima que ele suporta, que é baseada no VA, tá? E o watts a gente sabe que é considerando o fator de potência também. Então, a gente vai considerar o VA. Vou colocar mais cargas aqui, colocar mais, deixa eu ver, 2 lâmpadas. Fazer o seguinte, eu vou tirar essas lâmpadas aqui e, aliás, eu não vou conseguir colocar o aspirador de pó, porque o aspirador de pó está numa outra tomada. Vou colocar mais lâmpadas mesmo aqui então, deixar um total aqui de 18 lâmpadas incandescentes, 10 fluorescentes que são capacitivas e o ar-condicionado junto. E agora a gente vai fazer o processo novamente aqui, para a gente ver se vai chegar aí nos 10.000 watts de potência ou 10.000 VA, para a gente conseguir analisar o nosso inversor da Grovat SPF 5000 ES. Então vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Maravilha, registramos mais um pico de partida aqui interessante. Olha, agora eu acho que o negócio passou dos 10.000, hein? Caramba, acredito que passou dos 10.000. Deixa eu até ajustar aqui a corrente para ficar... Até ceifou um pouco a corrente ali agora, mas beleza, vamos colocar no Measure aqui e vamos ver aqui o que está acontecendo nesse ponto aqui. Olha só, vamos pegar aqui 20 milissegundos. Ó, deu 9.860 watts e 10.423 VA. Eu vou tentar judiar um pouquinho mais desse inversor e vou colocar mais uma lâmpada. E agora a gente vai... Aliás, ele cortou a corrente, gente. Eu vou tirar essa lâmpada e eu vou ter que fazer mais um teste com a rede, tá? Porque como ele cortou ali a forma de onda de corrente, pode ter passado fácil aí dos 10 kVA, 10.000 VA ou 10.000 watts. E aí a gente vai forçar demais o inversor também. Então vamos lá, mais uma, hein? 1, 2, 3 e... Perfeito, maravilha. Vamos ver como que está o comportamento. Caramba, de novo. Meu, deu uma potência muito alta, hein? Caramba.
Olha isso, gente. Vamos ver aqui os primeiros 20 milissegundos. (11.660 VA, 10.658 watts, fator de potência de 0,91. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar desse jeito mesmo, eu vou fazer a engenharia da Grovat acelerar o coração. Vamos descobrir. Se queimar, nós vai descobrir junto aqui. Eu acho que não vai queimar, não. Vamos ver se ele vai suportar isso daqui. Vamos descobrir. Vou tirar aqui agora da rede elétrica. Acabei de tirar da rede, ó, a tomada, tá? Voltando novamente aqui para o inversor. Beleza? Voltando novamente aqui para o inversor. Perfeito. Agora eu vou ligar aqui a bateria, as baterias. Esperar as baterias iniciar, belezinha. Iniciar as duas ao mesmo tempo. Beleza, agora vamos ligar o inversor. Ligar o inversor, esperar ele estabilizar. Enquanto isso, eu vou ajustar aqui o osciloscópio. Para que a gente possa ver como que vai ser o comportamento aí. Espera ele inicializar. É normal ele demorar um pouquinho, porque ele precisa comunicar com a bateria, precisa fazer todo o processo de autoteste. E aí sim, depois ele liga o inversor, tá? Já partiu para o segundo estágio, fez todos os testes. Acabou de ligar o inversor, já temos senoide lá no nosso osciloscópio. Vamos ajustar aqui agora o osciloscópio para a gente conseguir registrar esse pico de partida aí. Vamos lá. Maravilha, agora está no inversor, hein, pessoal? Está no inversor e vamos ver como que vai ser o comportamento aí. O Lucas está mostrando a tela do inversor para você. Eu vou ver se eu consigo colocar 3 imagens aí para você acompanhar também o osciloscópio, acompanhar aqui a gente girando a chave seccionadora, apesar que tá meio escondido aqui a chave, né? Então, tranquilo. Ah, tá, então beleza, então. Então fica tudo em 2 imagens. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Puta merda, velho. Desculpa, gente, desculpa. Desculpa o palavrão aí. Eu não sei nem se... Eu vou colocar um bip nesse negócio pro YouTube não... Caramba. E não é que ele suportou mesmo esse pico de partida que a gente colocou lá? Caraca, vamos descobrir aqui, vamos ver como que tá no nosso osciloscópio. É normal a gente ver essa variação na forma de onda, como sempre explico, né? Porque o inversor ele tem uma potência limitada, não é igual a rede elétrica, né? Então acaba que a gente vê um afundamento de tensão e a gente não consegue ver toda aquela potência de fato que a gente viu. Porém, você viu na rede elétrica que de fato tinha toda aquela potência, mas olha só. 4.390 watts, o osciloscópio registrou, 4.722 VA. Vamos ver um pouco mais adiante aqui para ver como é que tá. Vamos analisar mais adiante um pouco, pegar um pouco mais de onda aqui para a gente ver, ó, uns ciclos maiores aqui. Olha só, 6.226 VA. Vamos ver se a gente consegue pegar algum valor um pouco maior. Olha só, 6.300 VA em 111 milissegundos, ó, você vê que ele vai se recompondo, né, a tensão e ele vai chegando numa potência maior, porém aí o pico maior já saiu, baixando a potência. Mas olha, show de bola, vamos descobrir se ele vai aguentar mais um pico desse, vamos deixar o pessoal da Grovat de cabelo em pé lá, a engenharia da Grovat vai ficar maluca com a gente aqui, viu? Vamos descobrir aqui se ele suporta tudo isso mais uma vez. Então vamos lá, hein? 1, 2, 3 e segurou de novo, segurou novamente. Agora nós reparamos aqui que, ó, ele ficou mais tempo com a potência maior aqui, ó, até cortou aqui, não deixei tela o suficiente do osciloscópio, mas a gente vê que ele ficou com 6.000 VA aqui, mais ou menos, ó, tá? Por um tempo relativamente longo, porque o ar-condicionado levou mais tempo para partir. Olha só, 6.213 VA, 5.590 watts, 5.900 watts, na verdade, por 506 milissegundos. E tudo isso por quê? Muito, muito simples. Deixa eu desligar aqui algumas cargas aqui para a gente já explicar para você por que disso. O ar-condicionado, quando a gente liga várias vezes assim, em seguida,
é natural que ele às vezes trave e fique mais tempo tentando partir, e como o inversor não tem potência sobrando, ele fica no talo, no limite máximo. E aí acaba que o inversor, não, o ar-condicionado fica mais tempo, leva mais tempo para partir, e aí a gente vê isso que a gente viu no osciloscópio agora. Por isso que às vezes, quando é ar-condicionado de janela, motor de indução, às vezes freezers grande, às vezes pode acontecer dele não conseguir partir, porque ele tentou uma vez, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, ou o motor já estava quente, é normal acontecer isso, tá? Mas a gente viu que o Grovat SPF 5000ES deu conta tranquilamente desse pico de partida. Olha, show de bola mesmo. Você acabou de acompanhar um dos testes mais aguardados, um dos mais pedidos aqui do canal. E eu confesso para você que eu estava muito ansioso para trazer esse teste aqui para vocês. E esse dia chegou, então eu peço para você que chegou até esse ponto do vídeo, é porque você gostou bastante, então merece aquele like super top e merece também compartilhamento com mais pessoas que até, de fato, não acreditam na Grovat, a partir de agora vão passar a acreditar, porque a gente fez esse teste aqui e você viu que, de fato, o equipamento entrega, sim, o que está prometendo, desde que você faça uma boa instalação, tudo padronizado certinho como manda as normas, beleza? E aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!